Realmente, queridos, tem sido tão bom esse congresso, essa conferência. Ao longo desse tempo nós temos tratado de tantos assuntos diferentes. Estou buscando conversar bastante com os preletores, conversar com os irmãos sobre aquilo que temos aprendido. E, sem sombra de dúvida, os temas aqui tratados são temas extremamente relevantes para a nossa vida cristã. E, nesse momento, meus irmãos, nós vamos falar de mais uma das afinidades, ok? A afinidade missionária. E eu quero começar lendo um texto, pedindo você para abrir a palavra de Deus, um texto que nós já conhecemos. Um texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vou deixar o relógio aqui, está ali também, no fundo. O tema dessa tarde é afinidade missional. E o texto de referência é esse, meus irmãos, Mateus 28, 18 a 20, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, que privilégio para nós estarmos nesta conferência aprendendo tanto uns com os outros, interagindo, perguntando, nos submetendo à Tua palavra, Senhor. Não há privilégio maior do que verdadeiramente estarmos aos pés de Cristo, recebendo dele mesmo a doutrina boa, que redime, que transforma, que corrige, que repreende, que educa, que treina, que instrui e que nos conforma a Cristo. Continua fazendo esta obra em nós, à medida que pensamos sobre a missão, em nome de Jesus. Amém. Quiz. Quando eu falo a palavra missionário, o que vem na sua cabeça? Missão. Não foi legal. Outra. O que vem na cabeça? Missionário. Missão cumprida. Você já está pensando em missão. Estou falando missionário. Quando fala missionário, né, igreja? Conferência missionária. Você já vai esperar ver o quê? Evangelização. Bandeirinha de país que você nunca ouviu falar do nome. Não é? Vídeos. Índios. E vídeos. Vídeos e índios. Índios. Tribos que você nunca ouviu falar o nome. Não é verdade? Ou se é conferência missionária, e o missionário que você convidou para falar, ele vai começar falando assim, que na nossa língua quer dizer bom dia, irmãos. Né? Você, ok. Né? Falou em línguas e deixou bem claro para todo mundo. Missão, ou missional, são temas que acompanham um pouco o dia a dia da nossa igreja. Mas, meus irmãos, a gente reconhece, como nós estávamos falando aqui mais cedo, que tantos temas parecem muito reais, porém muito distantes da vida e da prática do conhecimento da igreja. Tanto que eu cresci num contexto de igreja, quando a gente fazia conferência missionária, é aquele negócio, você fazia uma vez por ano uma conferência missionária para, durante 3 dias, você ouvir sobre um assunto, ouvir pessoas falando sobre aqueles temas, para depois, os outros 363 dias do ano, você nunca mais tocar no assunto. É verdade. Parece que quando a gente fala de missionário, a gente está falando de uma coisa muito distante de quem nós somos como crentes, ou como aquele cara que a gente paga para ir fazer o que ninguém vai fazer, né? Atravessar o mundo num avião, aprender uma língua que ninguém conhece, para falar de Jesus para um monte de pessoas que não estão no nosso contexto, no nosso círculo de pensamentos e no nosso círculo de convívio. Tudo isso para dizer, meus irmãos, parece tão negativo o que eu estou falando para início de conversa, mas para dizer que a ideia de missão, ela não está muito forte para a gente. Não está muito forte para a gente, não só pelos problemas da igreja evangélica, mas porque quando você fala sobre missão, você tem que falar sobre o oposto disso que é mais comum na sociedade: falta de missão. Falta de missão. Você consegue enxergar os jovens hoje em dia como jovens que entendem a sua
missão. Eu estava lendo um psicólogo, palestrante muito famoso hoje em dia, muita gente já deve ter lido aí, o Jordan Peterson. Quem já leu aí o Jordan Peterson? Cara, ele é muito bom, eu tenho que admitir, apesar dele não ser cristão, ele tem muita coisa boa, e muita coisa até que a gente gostaria de ver pastores falando sobre esses temas, né? Num dos artigos do Jordan Peterson, ele trabalha sobre a ideia de senso de orientação vocacional e senso de vocação entre as pessoas hoje em dia, principalmente entre jovens. E ele faz uma brincadeira que se você saísse na rua e perguntasse para as pessoas qual é a sua missão na vida, você seria surpreendido com o fato de que as pessoas não conseguem pensar nesses termos. Como assim minha missão? Ou a ideia de que a sua vida ela tem um propósito, a sua vida ela existe por causa de uma prioridade que governa quem você é, ou a ideia de que existe uma força superior que determina quem você é, o que você faz, o que você deveria comer e quais são os focos da sua vida. Muitas pessoas não sabem identificar a sua missão. Que isso seja normal entre pessoas que não conhecem a Deus, tudo bem. Mas se você perguntar para um jovem, hoje, presbiteriano, qual é a sua missão? Muitos também não conseguem dar uma resposta. Muitos hoje não conseguem entender que a sua vida deveria ter, e foi criada para ter, um eixo central que define o propósito para o qual você vive nesse mundo. Né, se você for pensar assim, qual é a sua missão, muitos vão falar aquelas respostas que você talvez imagina. Eu estou tentando passar aí num concurso público. Minha missão é a missão de todo mundo. Né? É a missão de crescer, ser adulto, ter filho, parar de jogar videogame o dia inteiro, pagar as contas de casa. Essa é a minha missão. Meus irmãos, é muito triste quando o povo de Deus não consegue enxergar a sua missão e, portanto, esse povo também nunca vai conseguir fazer missões. Por que nós temos uma dificuldade tão grande? É por causa disso, não há uma clareza. Meus irmãos, para nós falarmos sobre afinidade missional, nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele tem uma clara missão em relação a esse mundo. Uma clara missão. Deus ele tem um comprometimento com a sua própria criação, e esse comprometimento, como o pastor John Piper fala no livro Alegrem-se os Povos, é de fazer conhecida a sua glória entre as nações. A missão de Deus não é somente ser Deus e ter criado um mundo, mas é se tornar conhecido e transformar as criaturas na dimensão da sua própria glória. Deus quer se dar a conhecer às pessoas. Essa é a missão de Deus. Mas essa não é o único componente da missão de Deus. Deus também deseja fazer com que esse mundo inteiro reflita quem Deus é. E Deus tem, desde o início da história, meus irmãos, criado para si um povo com esse objetivo: governar o mundo, dominar o mundo e propagar pelo mundo a identidade de Deus. Eu vou denunciar minha idade aqui, fazendo uma seguinte pergunta. Quem aqui já assistiu Pinky e o Cérebro? Já, Felipe prontamente levantou a mão. São os velhos comigo aí, né? Pinky e o Cérebro são dois ratinhos que fazem parte do universo dos Animaniacs. Talvez você conheça Pinky e o Cérebro e não conheça os Animaniacs. É uma pena. Você hoje, quando sair da conferência hoje, você pode chegar em casa, entrar no YouTube Animaniacs e assistir um pedacinho, né? Pinky e o Cérebro são dois ratinhos bem frágeis, mas com ambições bem altas, certo? O que é que nós faremos nesta noite, Pink? A mesma coisa que tentamos fazer todas as noites, tentar dominar o mundo, né? Eles têm essa ambição de serem poderosos, de serem grandiosos e de apetecer seus anseios pessoais, de terem poder e governar sobre os outros animais que os oprimem, aquela visão um tanto totalitarista e nazista que eles tentam propagar. Mas, meus irmãos, a gente precisa tentar urgentemente redimir o conceito de dominar. Chicão estava quase dando spoiler, fazendo a minha palestra todinha aqui, quando ele falou, missão, presta atenção que eu vou falar agora para você. Missão tem a ver com a ideia de um Criador que domina e governa sobre o mundo. Antes mesmo de eu falar com você do conceito de falar sobre Jesus, eu preciso que você nessa manhã, ou nessa tarde, né? Não estamos de manhã, que você entenda o que é que Deus está tentando fazer em relação à sua criação. Deus está se revelando por meio de um Deus que governa sobre todas as coisas. Nós lemos Mateus 28, 18, nós vamos voltar nele, mas pula agora comigo para Gênesis capítulo 1.
Gênesis capítulo 1. Versículo 26. A narrativa de Gênesis 1 é a narrativa da criação de todas as coisas. O Deus que em 6 dias criou todas as coisas, desde o princípio dizendo que Ele existe, que Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no versículo 26, todos nós que gostamos de estudar teologia, você vai ter uma tendência de ler o versículo 26 e 27 apenas e tão somente como o texto que fala sobre a criação do homem e da mulher, tá? E isso é verdade, é um texto sobre a criação do homem e da mulher. Só que texto fora de contexto vira pretexto. Se você lê o versículo 26 e 27 e você não lê o 28 em diante, você não entende o que é que Deus está fazendo no início dos tempos. Olha então comigo o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus está criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. E de que maneira Deus vai expressar essa imagem e semelhança logo em sequência? Olha o que ele diz. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Interessante, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e a gente poderia falar um tanto de coisas só sobre isso, mas logo na sequência, ele fala, tem o homem domínio. E agora no versículo 27 nós lemos, criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E agora, Deus não somente dá esse imperativo de domínio, mas Deus capacita o homem, abençoando o homem para dominar. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Isso que nós estamos falando até agora é a base da minha palestra nesse momento e a base da minha palestra 8h30 hoje, tá? Mas agora vamos para dentro da missão e não para dentro da cultura, tá? Meus irmãos, Deus tem uma missão em relação a este mundo. Fazer conhecida a sua glória em toda a criação, e Ele o faz por meio do homem e da mulher que Ele criou, para manifestar a glória de Deus por meio de dominar. Dominar. Deus deseja dominar. Poucos crentes e jovens se lembram que Deus deseja dominar. De que o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde é a expressão do domínio de Deus sobre as nossas vidas. Vocês creem nisso? Vocês creem que nesse momento, vou falar uma coisa bem engraçada, tinha um funk alguns anos atrás, que falava assim, está dominado, está tudo dominado. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Pois é, vocês creem que nesse momento a minha vida e a sua vida se encontram debaixo do domínio de Deus? E como que esse domínio de Deus se manifestou? Meus irmãos, a partir do momento em que nós recebemos essa incumbência, esse mandato de dominar, mas infelizmente não o cumprimos, porque decidimos pecar contra Deus. Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido, infelizmente, se voltaram contra Deus, e aí você poderia pensar, bom, então agora saiu pela culatra o tiro, não vai dar certo. Só que Deus não desiste, Deus é poderoso para sustentar aquilo para o qual Ele criou o homem. E Ele faz o que então? Ele diz que esse homem e essa mulher serão também veículo para trazer redenção ao mundo. Redenção. A maneira, presta atenção no que eu estou te falando, tá? A missão de Deus, estamos falando disso. A maneira pela qual Deus está dominando sobre toda a carne, está dominando sobre homens, sobre mulheres, é pelo fato de que Ele traz redenção para homens e mulheres caídos. Deus traz redenção para o mundo. Meus irmãos, é muito difícil a gente falar em missão se a gente não entender qual é o livro que Deus está escrevendo. Eu e você queremos muitas vezes que os jovens da nossa igreja, e eu
Pastor hoje, mas líder de jovens minha vida toda, tá? Quando a gente é líder de jovens, a gente quer ver jovens que evangelizam, né? Jovem que sabe falar de Jesus, jovem que não precisa só do panfleto para evangelizar, jovem que é capaz de defender a sua fé, jovem que tem amor pelos perdidos, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é verdade? Nós queremos isso, nós queremos que a evangelização seja algo que faz parte da nossa vida, só que todo mundo quer e não consegue fazer, porque quando você convida os jovens da sua igreja para você fazer um evangelismo de sábado à tarde na W3 Sul, você tem um grupo de 100 jovens na sua igreja, vem 3, vem 5, vem 7, quando muito, né? Vem 10, vem 15, aí é um avivamento, né? Quando vem 15, você marcou um evangelismo, vamos supor, você tem um grupo de 30 jovens, vem 25 evangelizar, pode dar glória a Deus e falar assim, ó, glória a Deus, aleluia, levantar a mão, que é avivamento, né? Não é o normal, não é verdade, meus irmãos? Não é o normal. Parece que esse assunto está muito distante da prática. Por quê, meus irmãos? Eu posso afirmar para vocês sem medo. Muitos não sabem qual é a missão de Deus pelo mundo e não amam a missão de Deus pelo mundo. A pergunta que eu quero responder com você nessa tarde é: para o que fomos criados, meus irmãos? Para fazer a glória de Deus conhecida, por meio de tornar Deus conhecido. Existe uma missão clara que Deus está trazendo nessa tarde para mim e para você, e a gente precisa abraçá-la. Quando nós voltamos agora em Mateus 28, veja, eu quero mostrar alguns detalhes para você. Eu quero que você veja isso bem claramente nos elementos que Jesus está abordando. Mateus 28, tá? Esse texto aqui que nós lemos, que eu dei tanta volta para voltar nele, é o texto da grande comissão. Você já ouviu isso antes, certo? Grande comissão, tá? Palavra comissão, guarda ela aí. A gente poderia substituir por grande incumbência, grande determinação, grande atarefamento da parte de Deus. Há uma tarefa. E o que é interessante, o contexto aqui, deixa aberto o texto aí, é que o Senhor Jesus Cristo, ele poderia fazer tanta coisa naqueles poucos dias que ele ressuscitou e estava entre os seus amigos discípulos, né? Imagina, né? Ele ressuscitou dentre os mortos e logo adiante ele vai ao céu. Então você está aproveitando os seus últimos dias na terra, você podia fazer um monte de coisa. E Jesus decide gastar esses dias instruindo os discípulos quanto ao que eles vão fazer. E o que é que os discípulos vão fazer? Pasmem, o que eu vou falar aqui agora. Pasmem, tá? Porque a física quântica não pode explicar o que eu vou falar aqui agora. Jesus vai subir ao céu, mas a obra de Jesus vai continuar. De novo, Jesus vai subir ao céu, mas a obra para o qual ele veio fazer vai continuar. Como isso é possível? Vamos supor que o Diego estivesse pregando aqui no meu lugar agora, e eu falasse para vocês assim: o Diego vai pregar aqui agora, mas o Diego foi embora. Mas o Diego vai pregar aqui agora, mas o Diego foi embora. Pastor, tem alguma coisa errada, o Diego está lá no estacionamento, como é que você está falando que ele está pregando aí agora? De alguma maneira, o Senhor Jesus Cristo disse que o ministério dele continuaria, não por meio da presença física dele, mas por meio do que ele faria por meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, olha o que Jesus fala no versículo 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira coisa que Jesus estabelece para a gente é que qualquer missão só pode acontecer porque Jesus tem autoridade, em nome de Deus, e poder para fazer esse negócio acontecer. Eu não tenho poder para afirmar para vocês que o Diego vai embora, e ao mesmo tempo que ele vai embora, ele continua pregando. Eu não tenho esse poder. Mas Jesus tem autoridade sobre toda a terra e sobre todas as coisas para fazer a pregação dele continuar, mesmo que ele não esteja fisicamente presente entre nós. Além disso, ele tem autoridade de fato sobre todas as coisas, porque ele é tão Deus quanto Pai e quanto Espírito, e portanto Jesus, o Messias, veio para dominar. Dominar. Isso é muito importante. O Jesus pré-ressurreição e o Jesus pós-ressurreição, ele é muito interessante. Pré-ressurreição, todo mundo está vendo só um cabrinha
que é carpinteiro, filho de José e Maria, com umas palavras muito boas, talvez alguns milagres, alguns poderiam duvidar, mas de repente o cabra que morre ressuscita. E ele fala: toda a autoridade me foi dada, porque me foi dado poder sobre a vida e sobre a morte. Meus irmãos, quando a gente vai fazer missão, a gente não vai em nome próprio, a gente vai em nome daquele que tem toda a autoridade. Você sabe como uma embaixada funciona? Alguém aqui já foi em alguma embaixada em Brasília? Alguém sabe? Embaixada é muito interessante, né? Você tem a embaixada lá, e se você conhece aí um pouquinho de jurisprudência, do direito e as relações internacionais, uma embaixada ela é uma coisa muito interessante. Aquele pedacinho de terreno onde a embaixada está, não é considerado Brasil. Você sabia disso? É muito engraçado esse negócio que eu vou falar para vocês aqui agora. Vamos supor, embaixada dos Estados Unidos. Aqueles 5.000 metros quadrados, vou chutar, onde eles estão ali, não é Brasil ali. Aquilo ali é Estados Unidos. O país de lá, Estados Unidos, ele faz uma incursão diplomática no nosso país e estabelece um ponto de embaixada. Aqueles que estão ali trabalhando são representantes do seu país de origem em missão. E na embaixada você tem um cabrinha chamado embaixador. Quem é um embaixador? É aquele que recebe uma designação de alguém mais competente do que ele, o governo do seu próprio país, para estar em outro país, em nome do seu país, falando. Aquilo que o embaixador fala, as suas ações, são representativas do governo de onde ele vem. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala assim: toda autoridade me foi dada. Ele é o governante. E aí no versículo subsequente, no 19, ele diz, olha o que ele diz, versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus envia embaixadores em missão para fazer aquilo que a nação de Jesus se propõe a fazer: dominar, redimir, revelar a glória de Deus. O nome disso é discipulado. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o pastor John Piper numa conferência chamada Cross Conference, que tem em Kentucky. Um professor amigo meu chamado Elias Medeiros foi pregar nessa conferência também, estava lá o John Piper. E eu lembro que eu vi o Elias Medeiros. Você conhece o Elias Medeiros, Chicão? Eu vi o Elias pregando e vi o John Piper falar: essa é a versão americana e essa é a versão brasileira, que eles eram iguais. Um era tupiniquim, o outro era americano. E eu lembro do John Piper falando disso, ele falando assim: discipulado é um projeto de conquista de reinos. O reino de Deus está invadindo o reino deste mundo, e a forma pelo qual Cristo faz isso é discipulando, fazendo pessoas que entendam essa missão, que sejam transformados por essa missão, que sejam redimidos dos seus pecados e que possam continuar nesse processo de multiplicação, fazer discípulos. Meus irmãos, essa é a autoridade de Cristo em nós. Alguém me disse recentemente, e eu achei que é um comentário que vale a pena eu trazer para vocês. Alguém me disse: pastor, o presbiteriano tem muita teologia, mas às vezes ele é muito tímido na ousadia e na intrepidez de, e aí foi a palavra que a pessoa usou, de tomar posse dessas coisas. Falei: eu tenho que concordar com você. Vou fazer algumas afirmações fortes. O medo, às vezes, da gente parecer negativamente carismático para algumas coisas, tá? Não estou generalizando não, tá? Estou pegando aquele lado ruim do pentecostal, o lado ruim, tá? Às vezes o medo de se assemelhar a isso nos faz o pêndulo caminhar para um outro lado, onde nós não entendemos que a nossa teologia, ela deve nos levar a um projeto de missão nesse mundo. E essa missão é de discipular pessoas, é de conformar pessoas a Cristo, é de anunciar o evangelho que perdoa pecados, que remove pessoas que iam para o inferno, agora vão para o céu, que dá a elas amizade eterna com Deus, fazer discípulos de todas as nações. A missão, meus irmãos, é entender que nós só estamos hoje aqui porque nós somos chamados, como o texto tão claramente fala, para discipular as nações. As nações. Uma pergunta técnica para vocês: quantos de nós, e se é o seu caso, levanta a mão, porque pode ser. Quantos de nós aqui somos judeus de nascença? Pode levantar a mão. Alguém é judeu de nascença? Não? Então eu vou fazer outra pergunta.
Quantos de nós somos gentios de nascença? Bora, pode levantar a mão, todo mundo. Se você não é judeu de nascença, é gentio de nascença, tá bom? Então tá. Então eu quero fazer uma pergunta para você, gentio de nascença, tá? Como foi que você virou israelita espiritual? Qual é que é? Fomos adotados. Isso, exatamente. Esse é o processo espiritual. Mas olha só, é sério, hoje é que dia? Vamos lá. Hoje é dia 21 de agosto de 2021. E a pergunta que eu tenho para você é, como foi que você nessa tarde veio parar aqui? Como é que você se tornou um filho de Deus? Como foi que isso aconteceu? Porque você está me dizendo que você é gentio de nascença. A palavra gentio do grego tem a ver com a palavra nações. A palavra bíblica etnos, que muitas vezes a gente traduz de diferentes maneiras, gentios, nações, estrangeiros, às vezes como pagãos, é a palavra que denota todo mundo que não era judeu de nascença. Por que eu estou falando disso? Vamos lá, eu quero que você entenda. Eu tenho aqui um cara chamado Jesus, falando para os seus discípulos que eram judeus, que viviam na Judéia, 2000 anos antes das minhas palavras para vocês. E ele está virando para esses 12 cabras, e está falando assim, ó, toda autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele falou inicialmente, para 12 apóstolos, tá? E 2021 anos depois, não sei se é exatamente esse cálculo de data, provavelmente não, vou chutar aí 1992 anos depois, provavelmente, dessas palavras, eu e você estamos aqui nessa tarde, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, no país chamado República Federativa do Brasil. Como foi que isso aconteceu? Sabe o que aconteceu? Posso falar para você? Deu certo. Ele não estava mentindo. Ele não virou para eles e falou assim, olha, toda autoridade me foi dada para convencer vocês de que as minhas ideias são importantes e vocês vão me seguir no Instagram e todo mundo vai seguir as minhas ideias. Não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eles começaram a fazer discípulos e, de fato, os discípulos vieram. Porque mal você gira a chave do livro de Mateus, ou do livro de Lucas, que também tem a grande comissão no final dele, para o livro de Atos, alguém já leu Atos dos Apóstolos? Tá? Atos não é nome de pessoa não, tá, gente? Atos é os atos, as ações dos apóstolos. Mas tem gente chamada Atos, né? Eles creram nisso. Eles foram. E quando eles estão ali se despedindo de Jesus no início do livro de Atos, você tem uma cena muito comovente e difícil, né? Porque eles estão se despedindo daquele que por 3 anos caminhou com eles todos os dias. Eles comeram juntos, bateram papo, choraram juntos, eles viram os milagres, as palavras de Jesus. E agora Jesus diz, eu estou subindo ao céu, eu estou partindo, mas descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho tão fascinante, meus irmãos, porque se vocês analisarem para quem Jesus está falando, olha a nata, o time que Jesus selecionou, a gente fica pensando que Deus é soberano mesmo, né? Pedro, Tomé, Mateus, Tiago, João. Amigo, se você tem toda a autoridade nos céus e na terra e você monta esse time de futebol, você contesta a escalação imediatamente. Mas, meus irmãos, o poder não estava nos vasos de barro quebradiço, o poder estava naquele em quem toda a autoridade foi dada. E ele seria capaz de pegar um homem como Pedro, turrão, ignorante, chato, e o cabra prega um dia, são 3.000 convertidos, no outro dia 5.000. Meus irmãos, Pedro não era assim o bambambam, ele não era. A formação acadêmica dele não era exatamente igual a de alguns dos melhores fariseus daqueles dias. Qual é a diferença? Cristo é poderoso. Vocês creem nisso, meus irmãos? Vocês creem nisso? Imagina, eu tenho uma cena para vocês, tá? Uma cena legal, Atos capítulo 3, depois Atos capítulo 4. Pedro e João estão para entrar na porta do templo, porta formosa, tem um homem deficiente, coxo, à porta do templo.
Olhem para mim, por favor, me dá alguma coisa. Pedro olha para João, João olha para Pedro e fala assim, ó, a gente não tem nada, mas o que a gente tem, a gente vos dá. Te dá, em nome de Jesus, levantem e andem. Imagina essa cena, meus irmãos. Aquele cabra que era coxo de nascença, que todo mundo sabia ele, que todo dia ele estava lá pedindo dinheiro. De repente ele levanta, e o texto nos diz em Atos capítulo 3 que ele entra pulando. Ele entra pulando, cheio de alegria, cantando louvores a Deus. Pedro faz um discurso, milhares de pessoas se convertem, milhares de pessoas. O Sinédrio, que era a liderança judaica, não gostou nem um pouco daquilo, nem um pouco. Mandam prender Pedro e João, uma noitezinha para eles pensarem no que eles fizeram. Na manhã seguinte, está lá Alexandre, Caifás, Anás, João, aqueles homens que foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Eles trazem esses homens para fora e fazem a seguinte pergunta, em Atos capítulo 4, versículo 7, para Pedro. No nome de quem, ou com qual autoridade vocês fizeram essas coisas? Ah, eu queria ouvir essa pergunta, meu irmão. Eu queria. Porque eu imagino que Pedro estava só assim, esperando a hora dele, né? Ah, é? Essa é a pergunta que vocês vão me fazer? Vocês crucificaram aquele que é a pedra angular, mas é no nome dele, Jesus Cristo, acima de todos os nomes, pelo qual importa que todos os homens sejam salvos, foi no nome dele que este homem está de pé diante de vocês. E aí tem uma cena, tem um momento muito interessante. Naquele momento, o Sinédrio olha para eles, sabendo que eles eram homens incultos, sem educação, mas reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Porque ninguém poderia fazer aquelas coisas, senão pelo poder de Jesus. Quando Jesus quer dominar esse jogo de war gigante que existe aí do pecado, ele não está para brincadeira. Ele é capaz de pegar pescadores numa colônia insignificante em Nazaré, na Galileia dos gentios, que não valiam absolutamente nada, e expressar a glória do seu poder por meio dele. E se ele faz isso por meio de Pedro, se ele faz isso por meio do terrorista convertido chamado Paulo de Tarso, ele pode fazer isso com um cabrinha no meio do cerrado do Distrito Federal, numa igreja presbiteriana num sábado à tarde. Você entende, meu irmão, minha irmã? Missão é quando o povo de Deus entende quem está agindo sobre nós e como ele nos capacita a ir em nome dele, como embaixadores da reconciliação, invadindo os reinos desse mundo com o reino celestial. Nós precisamos urgentemente crer nisso, meus irmãos. Nós precisamos crer, precisamos falar, precisamos pregar sobre isso entre nós a início de conversa. Porque se nós não fizermos, as nossas expectativas nunca vão se cumprir, as pessoas nunca vão falar, as pessoas nunca vão em nome de Cristo. Porque elas duvidam daquilo que o Chicão falou aqui tão bem, duvidam da própria palavra, duvidam da doutrina. Quando eu estava no seminário, o meu professor fez comigo um exercício que hoje eu faço na minha turma de evangelismo com todo mundo. Eu peço para ler o livro de Atos 2 vezes, inteiro, na matéria. Tem que ler o livro de Atos. Porque quanto mais nós lemos o livro de Atos, mais nós somos convencidos de que esse negócio dá certo. De que a pregação de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, de que a pregação de que Ele transforma vidas é poderosa para fazer isso. Nós vemos nas vidas dos apóstolos, nós vemos na vida da igreja, e nós vamos, em nome de Cristo, dando continuidade. Uma vez eu participei de uma conferência que o nome era Atos 29, lá nos Estados Unidos, inclusive é o nome de um projeto de plantação de igrejas. Atos 29. Você fala assim, Atos 29? Não tem Atos 29 na Bíblia, parou no 28. Mas a brincadeira deles, a ideia é de que nós não estamos continuando a escrever a Bíblia, mas nós estamos em continuidade com a mesma missão que os homens e as mulheres do primeiro século estavam. E, portanto, nós precisamos continuar levando o bastão. Quem assistiu às Olimpíadas aí, levanta a mão. Alguém assistiu a Olimpíada? Olimpíada é muito bom, né? Alguém assistiu o revezamento, a Olimpíada de corrida de revezamento? Não, ninguém? Cara, a corrida de revezamento ela é muito interessante. Ela é muitíssimo interessante. Ela parece simples quando você olha, mas ela envolve uma técnica absurda. Então, vamos lá, corrida de revezamento, tá? Você tem a volta olímpica todinha, e você tem 4 corredores em sequência, né, posicionados em diferentes momentos,
E quando um vai passar o bastão para o outro da frente, eles têm um intervalo, que eles precisam correr, os dois em máxima velocidade, mas o suficiente, não tão rápido, para eles conseguirem passar o bastão um para o outro e o outro seguir aquela corrida em frente. E não pode deixar cair. Parece uma coisa ridícula quando você fala, não vou deixar um bastão cair. Vai tentar fazer. O da frente, ele mal está olhando para trás direito, ele está aqui ó, com o braço estendido. Quando ele vê que o outro está chegando, ele começa a correr na faixa e eles não podem passar daquela faixa. Mas a corrida se vence chegando com esse bastão no final. Meus irmãos, se você nessa tarde não consegue se enxergar como um crente dentro de uma grande corrida de bastão da missão de Cristo, a gente está perdendo nosso tempo, porque é uma corrida. É uma maratona. Antes de nós, o autor de Hebreus, no capítulo 12, fala que existe uma grande nuvem de testemunhas de crentes que, ao longo da história, vêm correndo essa corrida. A corrida da missão de Deus. Crentes em Roma, crentes na Judéia, crentes na Itália, crentes em Portugal, crentes na Escócia, crentes na Holanda, crentes na França, crentes na África, no norte da África, no sul da África, crentes na Ásia Meridional, crentes na Ásia Continental. Pessoas que vêm sendo transformadas pela mensagem de Cristo e estão correndo essa corrida. Como foi que você virou crente nessa tarde? Essa é a pergunta que eu fiz. Como é que foi que você virou hebreu espiritual? Alguém vem correndo esse negócio por fora até que chegou em você, não foi? É sério, eu queria que alguém, um corajoso assim, tivesse coragem de falar como é que você acha que o evangelho chegou até você. Você reconhece a linhagem de pessoas que vem missionariamente entregando a sua vida a Cristo para que nessa tarde a gente pudesse estar com esse microfone, com essa igreja, nesse lugar professando a fé? Alguém acreditou, alguém seguiu. Mas é uma corrida de bastão, meus irmãos. Ela não para em nós, ela continua. Nessa tarde, se você realmente acha que a gente pode sentar e falar, ai, que bom que a corrida terminou, venham até mim os louros e a medalha. Você não entendeu a Olimpíada ainda, colega. A Olimpíada só termina quando Jesus voltar, e até lá é contigo mesmo. Igual o professor meu falava, é tu, vai tu, urubu. É contigo. É conosco que a missão continua. A igreja do Senhor, que leva a bandeira do Evangelho como coluna e baluarte da verdade, ela não é só o pastor pregando. Ela não é só o missionário que vem na conferência missionária, mas é a igreja em missão. Como a igreja do Novo Testamento, que avançava a causa do reino, como os Gálatas, como o pessoal de Éfeso, como os filipenses, como os crentes da Macedônia e da Acaia, que Paulo recomendava, elogiava e falava assim, olha que povo crente. Olha o que eles estão fazendo. Meus irmãos, é isso que nós precisamos abraçar. Eu sei que eu já passei do meu tempo aqui, estou terminando agora, André. Terminei, tá? Nós precisamos verdadeiramente de estar inseridos na missão de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com afinidade? E eu termino com isso. Isso tem tudo a ver. O André fez um comentário aqui na nossa mesa redonda, que muitas vezes falta comunhão entre as diferentes igrejas, às vezes não só do mesmo presbitério, mesmo sino. E, meus irmãos, grande parte desse motivo é porque essas diferentes igrejas nem sempre estão na mesma missão. Porque se todos nós estivermos na mesma missão, necessariamente eu vou dar os braços, eu vou entrelaçar com quem está na mesma missão comigo. Tantas vezes, meus irmãos, o Senhor me abençoou quando Ele me mostrou que haviam crentes na mesma missão que eu, mesmo fora da minha igreja local. Quando eu estudava na Universidade Nacional da Babilônia, UNB, que eu comentei ontem à noite. E não é fácil estudar na Babilônia, tá? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel já haviam sofrido como universitários muito antes do que nós. Mas quando você está na Babilônia, de verdade, o que você faz? Você fica, não, eu vou viver meu evangelho sozinho, eu sou muito bom, vou fazer isso. É o que a gente faz? Não, né? Você se junta com outros na mesma missão. E você fala assim, bicho, a gente só vai sobreviver esse negócio aqui se a gente conquistar esse negócio para Jesus. Se a gente, em vez de ser rato tímido se escondendo atrás da carteira, se a gente ajudar um ao outro a pregar, viver, falar do Evangelho. E eu louvo ao Senhor pelo núcleo de vida cristã, que foi um sustento, um oásis no deserto. Durante os 5 anos e meio que eu tive na UNB, eu tinha colegas do NVC.
Era de tudo que é igreja, meus irmãos. Tinha assembleiano, presbiteriano, batista, tinha gente de igreja com nome, sem nome, com placa, sem placa, com foto de pastor, sem pastor. Tinha um monte de gente. No NVC, não tinha denominação, só tinha missão. Qual é a missão? Tornar Cristo conhecido. É claro, meus irmãos, que a grande comissão, ela entra aqui num elemento que eu não vou ter muito tempo para falar, que Jesus fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, é claro que a missão acontece em formar igrejas, é claro, é óbvio. Mas essa missão entre nós, como jovens, ela precisa partir de uma afinidade missional com meus irmãos nesse mundo. Aonde que você está agora trabalhando? Não precisa responder. Aonde que você está estudando? A minha pergunta é, tem crente lá? Se você não sabe a resposta, está na hora de descobrir. Tem que caçar eles. Tem que orar por eles. Falar, Senhor, levanta os crentes, porque eu preciso dos meus irmãos crentes para a gente pregar o evangelho a outros. A gente precisa fazer estudo, a gente precisa fazer momento de oração, a gente precisa viver a nossa fé sem medo. Porque Jesus Cristo está tentando dominar esse mundo, tentando não, né? Ele está dominando este mundo, e Ele está usando as nossas vidas para que isso aconteça. Então, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, eu quero estimular você a buscar afinidade missional urgentemente com seus irmãos. Dentro da igreja, qual foi a última vez que você fez uma atividade para lembrar aos seus irmãos o que é missão? Como evangelizar, como pregar, como que nós podemos realmente abraçar essa bandeira e balançá-la bem alto, falar assim, Cristo é o nosso embaixador. Meus irmãos, eu quero estimular vocês nessa tarde a pensar nisso. Missão é algo que nos afina e sintoniza uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a cumprir isso. Amém, meus irmãos? Me cedi um pouquinho aqui, eu tinha muita coisa para falar. Eu tenho meia hora aqui, a minha palestra era para ser de 1h30, André. Meus irmãos, vamos orar, vamos ficar de pé, para a gente esticar um pouquinho as pernas. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom nesta tarde pensarmos sobre as afinidades que temos uns com os outros, especialmente em torno da missão. Nosso Deus quer se tornar conhecido por meio da pregação, da evangelização, e somos nós mesmos que teremos condições de levar muitos a Cristo, até que todos sejamos um, Senhor. Porque, de fato, em Cristo, todos nós estamos sendo unidos à videira, de forma inseparável. Ó Pai, capacita-nos, encoraja-nos, fortalece a nossa fé, para que tenhamos coragem de fazer isso em Teu nome. E assim muitos verdadeiramente sejam convertidos dos seus maus caminhos, para uma vida eterna de pura alegria e de pura missão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.